Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense espanhol de 2017, chamado O Guardião Invisível. Alerta de spoilers a seguir. Amaia Salazar é uma detetive que investiga crimes contra mulheres e foi convidada para cuidar de um caso de assassinatos em série em sua cidade natal. Enquanto está na cidade investigando, ela tem flashbacks da infância traumática que viveu com a sua mãe abusiva. A mãe tinha tanta raiva e inveja da sua filha que bateu nela até deixá-la inconsciente e depois a enterrou num recipiente cheio de farinha. Quando seu pai chegou do trabalho, encontrou sua filha enterrada na farinha e praticamente morta, mas felizmente conseguiu resgatá-la ainda viva. O pai teve uma grande briga com a mãe, pois a sua filha quase morreu nas mãos dela, mas a mãe jurou que não fez nada de errado. Acontece que, em seu coração, ela sempre sentiu que a sua filha era culpada pela crescente indiferença do seu marido por ela. Ela odiava a aparência adorável da sua filha e a tratava com frieza e crueldade desde que ela nasceu. A tranquilidade e os abraços que as suas irmãs conseguiam, a Maia nunca teve. Sua mãe era tão rude e agressiva que não se importava se isso machucava sua filha. Mas a paciência de Amaia foi recompensada com surras cada vez mais severas por parte da sua mãe. Ela descontava sua raiva, a socando e chutando como uma inimiga. Mesmo quando se escondia debaixo da mesa, ela a arrastava para fora e batia na menina. A pequena Amaia se afastava da sua mãe e fugia, gritando que ela nunca havia sido amada. E neste dia, sua mãe, que estava descontrolada, pegou um pau e bateu na cabeça da menina, que ficou inconsciente antes de ser enterrada na farinha. Depois de salvá-la, seu pai a levou para o hospital para tratar seus ferimentos. O médico explicou que ela havia desmaiado anteriormente e quebrado 2 dedos, como resultado da resistência subconsciente ao ataque. Ainda assim, a mãe continuou batendo nela apesar do seu estado inconsciente, e os médicos aconselharam que mãe e filha não deveriam mais viver juntas, ou então a pequena Amaia estaria sempre em perigo de vida. Para a própria segurança de Amaia, seu pai teve que levá-la para a casa de uma tia. O comportamento violento da sua mãe lançou um trauma sombrio sobre a pequena garotinha. Ela cresceu e fugiu daquele lugar. Mais de 10 anos haviam se passado e a jovem havia se tornado uma investigadora. Naquele dia, Amaia recebeu um relatório. Testemunhas relataram ter encontrado o corpo nu de uma mulher perto do rio, com marcas horríveis no pescoço. O corpo tinha sido limpo por toda parte, mas nenhum outro sinal de agressão foi encontrado. Claramente, este não era um crime passional comum, e o assassino tinha até colocado um bolo em cima do corpo, como se estivesse fazendo um ritual misterioso. Amaia então se lembra do mesmo assassinato há 6 meses e suspeita que se trata de um assassino em série. O assassino poderia ser a mesma pessoa. O crime aconteceu na mesma cidade onde Amaia vivia quando criança, e ela foi enviada de volta para investigar. Embora ela esteja relutante, Amaia retorna ao lugar onde passou a sua infância traumática. Logo após a sua chegada, outra pessoa relata que a sua filha desapareceu e depois de uma busca, a polícia encontra um rastro dela junto ao rio. O corpo da menina havia sido despido e exposto numa pose bizarra na beira do rio. Suas partes íntimas foram cobertas pelo bolo e a sua pele coberta por pelos de animais selvagens. Além disso, seu assassino havia deixado seu salto alto vermelho, bem posicionado na beira da estrada. A polícia logo entrou em contato com a família da vítima e ficaram sabendo que ela era uma boa menina. Enquanto os pais da vítima ainda estavam desolados pela perda da sua filha, Amaia encontrou uma pasta sem nome no computador da garota. Ela clicou nela e descobriu que estava cheia de fotos íntimas da menina, que parece não ser tão inocente como a sua mãe disse ser. Em seguida, Amaia vai à escola da garota para descobrir o que está acontecendo. Seus colegas de classe lhe dizem que a aparente inocência da garota é um fingimento, já que ela estava saindo com um homem casado há mais de 1 ano. Investigando os assassinatos em série anteriores, Amaia descobre que várias vítimas tinham vidas pessoais confusas. O assassino tinha posicionado as palmas das mãos dos corpos das vítimas da mesma forma que a Virgem Maria, como se elas fossem oferendas de sacrifício. Amaia suspeita que o assassino estava tão doente que escolheu matar as vítimas junto ao rio porque pensava que elas não eram mais puras. Além disso, ela descobriu que o assassino está tentando reorganizar a cidade, utilizando seus próprios padrões morais como julgamento.
Para impedir que mais meninas sejam assassinadas, a polícia deve capturar o assassino o mais rápido possível. Amaya planeja começar a sua investigação com o bolo. Então ela leva o bolo para sua irmã confeiteira, esperando que ela possa lhe dar algumas pistas. Uma mordida e ela sabe que este bolo foi feito com muito cuidado. Existem apenas 4 padarias em toda a cidade que fazem estes bolos, incluindo a sua própria. Então Amaya pediu à sua irmã para ajudá-la a fazer uma lista dos lugares onde ela pode encontrar o bolo. Em seguida, Amaya descobre que há 20 anos, uma garota havia sido jogada na floresta em uma posição bizarra e o seu cabelo havia sido cuidadosamente penteado. Casos semelhantes vêm ocorrendo há 20 anos, mas há 8 anos, o assassino parou repentinamente e só recentemente ele retomou o seu trabalho. Amaya suspeita que algo aconteceu e provocou o assassino para que ele decidisse retomar os seus crimes. Mas antes mesmo que a polícia pudesse descobrir alguma coisa, alguém chama a polícia novamente. A pessoa relata ter encontrado o corpo de uma mulher em uma cabana deserta, na periferia da cidade. A garota de 18 anos havia sido violada até a morte e abandonada em uma cabana remota. Ela tinha marcas visíveis de aperto em seu pescoço. A análise forense revelou que a verdadeira causa da morte foi asfixia e que as marcas de aperto em seu pescoço foram feitas depois como uma tentativa de esconder o crime. Após uma investigação, logo foi confirmado que o assassino era o próprio padrasto da garota. Ele tentou agredir a sua filha à medida que ela crescia. E num ataque de raiva, o padrasto surrou a menina até a morte. Ele viu os assassinatos em série na TV e nos jornais e disfarçou o crime como se ele tivesse sido obra do assassino em série, para poder escapar. Os resultados dos testes de farinha logo chegam e a farinha usada pelas outras 3 padarias não combina com o bolo do corpo. Mas no dia em questão, Amaya pegou a sua irmã entrando em contato com os responsáveis pelo teste. Ela tentou suborná-los para mudar a amostra da farinha. E assim, Amaya descobriu que a farinha da padaria da sua irmã combinava com os ingredientes do bolo do cadáver. Amaya fica furiosa e manda seu parceiro levar a sua irmã à delegacia para investigação. Na sala de interrogatório, ela explica que não se importa com quem é o assassino. Ela só fez isso para tentar proteger a reputação da padaria da sua família. Ela não queria que a padaria tivesse nada a ver com os assassinatos em série. Então ela acusou Amaya de nunca ter se importado com a família e nem com a mãe delas. Amaya não cuidou da sua mãe desde que ela foi internada num hospital psiquiátrico. Foi a sua irmã quem sempre cuidou dela. Antes de partir, ela se depara com seu cunhado. Ele estava deprimido desde que se separou da sua irmã. Ele tinha ido à delegacia para pedir a Amaya que fosse mais compreensiva com a sua irmã, pois não tinha sido fácil para ela manter a família unida durante todos esses anos. Todos querem que ela perdoe a sua mãe e, procurando superar os seus traumas, Amaya visita sua mãe no hospital psiquiátrico. Ela não pode acreditar que a velha mulher com as mãos amarradas a uma cama seja sua mãe. Amaya tenta conversar e chamá-la, mas, para sua surpresa, sua mãe de repente começa a perder a calma e tenta atacá-la. O médico então lhe conta que a sua mãe havia mordido a enfermeira, enquanto repetia o nome de Amaya como se tivesse ódio da sua filha. O mais estranho era que cada vez que o seu cunhado aparecia, o humor da sua mãe melhorava. Nesse momento, Amaya começa a pensar que havia algo de errado acontecendo entre sua mãe e seu cunhado. Então ela se lembra da conversa que teve com o seu cunhado em frente à delegacia. Há 8 anos, sua irmã e seu cunhado haviam se casado, o que acalmou o seu coração e o fez parar de assassinar as suas vítimas. Seu casamento havia terminado 1 ano antes, e há 8 meses o assassino retomou seus crimes. Estas coincidências inexplicáveis levam Amaya a suspeitar que seu cunhado era o assassino em série. Então ela aproveita a oportunidade para ir até a casa do seu cunhado e acha tudo aquilo muito estranho. Curiosa, Amaya entra no porão para investigar. É quando ela encontra fotos das meninas que tinham sido vítimas dos crimes, penduradas nas paredes. Então seu cunhado aparece atrás dela e tira a arma da sua mão. Amaya pergunta com raiva por que ele fez aquilo. Seu cunhado então explica que ele estava fazendo isso para livrar a cidade das mulheres impuras. Amaya olha para o seu cunhado com descrença, sem entender de onde ele está tirando essa ideia. Então os dois começam uma luta, mas fica claro que Amaya não está à altura do seu cunhado. Felizmente, no último minuto, a sua irmã aparece com uma arma e mata o assassino com um único tiro. Agora a cidade finalmente está em paz.
No filme, a Maya foi inevitavelmente ofuscada pelo abuso físico e psicológico da sua mãe na infância. Mas, no final, a Maya foi capaz de superar as sombras e vir à cidade para investigar o assassino em série e desvendar o crime. O filme termina com a Maya contando à sua tia e à sua outra irmã que a família Salazar ganhará um novo membro, pois ela está grávida. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.